Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Arenos Animes. E hoje, é claro, como de costume, vamos continuar com as análises dos capítulos do mangá de One Piece, indo para o capítulo 1101, intitulado Para Bonnie, onde a gente vai continuar com este flashback do Kuma que terminou o último capítulo com um ganchinho malvado do caramba para este capítulo. Mas é claro que a gente só vai começar a comentar sobre tudo isso e muito mais apenas após vocês deixarem um like e se inscreverem no canal e claro que também ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu claro que também agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, esse capítulo basicamente começa a gente indo 3 anos atrás, lá no East Blue, ali no reino de Goa, onde basicamente época em que o Luffy estava treinando ali para aperfeiçoar os seus golpes com a sua Gomu Gomu no Mi, metendo um Gomu Gomu no Ono, destruindo a floresta inteira na base da porrada, enquanto os animais da floresta completamente desesperados com tudo isso, enquanto o Kuma parece ter ido atrás dele. Quando a gente se relembra, ou na verdade o Kuma se relembra de uma conversa ali com o Dragon, onde ele mesmo fala que o Dragon conhece este país bem até demais, se referindo a Goa, e claro também todo aquele incidente que a gente teve, onde basicamente culmina na, entre aspas, morte de certa forma do Sabo, que a gente descobre que na verdade está vivo, e fora uma outra penca de coisas que a gente viu no flashback de Luffy, Ace e Sabo. Mas o ponto é que, além disso, a gente acaba descobrindo que o Dragon ia para uma pequena vila na periferia desta ilha para observar um único garoto. E o próprio Dragon se sentindo um pouco incomodado com tudo isso. Se tu quiser me matar, tá tranquilo, mas continua. Só que o ponto é que ele fala justamente isso porque os filhos são o ponto fraco dos pais, o que deixa bem claro que aquele garoto que o Kuma via o Dragon sempre observar é basicamente o filho do Dragon, que a gente sabe que é o Luffy. E também não é a primeira vez que o Dragon acaba vindo ficar de olho ou até mesmo ajudar o Luffy, como a gente viu lá em Log Tal, quando ele salva o Luffy da execução dele e também ali do Smoker. De fato, ali o próprio Kuma fica meio chocado, prometendo esquecer tudo isso, enquanto o Luffy, empolgadaço, vendo que esta vai ser a sua técnica mortal, onde ele vendo que já está na hora de enfrentar inimigos mais fortes, tendo que virar piratas e reunir companheiros é o grande objetivo dele para alcançar o posto de rei dos piratas ou algo ainda maior, de que a gente não sabe exatamente qual é o verdadeiro sonho do Luffy. Apenas algumas pessoas sabem disso e a gente infelizmente não está incluso nisso. Mas o ponto é que o Luffy ali ainda nos seus 16 anos de idade, conversando ali sozinho enquanto treina, e o Luffy já no shape na época, o que é até estranho, porque na época o Luffy era mó magricelo, mas tudo bem. O ponto é que o próprio Luffy ali vendo que vai ter vezes que eles vão ali ser derrotados e presos, e justamente por isso ele não vai se segurar para proteger os seus companheiros. Não importa quem seja, vai ser só um Gomu Gomu no Ono na força e pronto. Enquanto todos os animais da floresta morreram de medo, que bom. O Luffy
tá destruindo tudo. Então pegar eles pra usar como comida é um negócio extremamente fácil. Só que o próprio Luffy deixa bem claro que ele não come fracotes. Enquanto ele rapidamente sente ali a sensação de alguém observando ele, o Kuma que rapidamente some. É até interessante porque o Luffy sente essa sensação em haki ou pura intuição ou qualquer coisa do tipo. Não sabemos, mas o ponto é que o Luffy basicamente jurando que vai derrotar o Senhor da Montanha antes de zarpar aí pra fora basicamente de Koa. Enquanto a gente continua acompanhando ali a jornada do Kuma, ouvindo ali o relato de que piratas atacaram um navio mercante e fugiram. Onde a missão do Kuma é basicamente afundar esse navio pirata. E o Kuma que acaba que ajudando, óbvio que também o pessoal que tá ferido, porque por mais que ele tenha a alcunha de tirano, a gente sabe que isso é uma grande de uma mentira e ele também ainda tem um pouco de humanidade, ainda não foi tudo totalmente apagado no fim das contas. O próprio Kuma que cumpre as ordens, mas não tão ao pé da letra, ele ainda tem uma certa noção, afinal de contas ele não é só um capacho total. Ainda não, na verdade, né, do governo mundial, porque ele ainda tem alguns traços de humanidade e tudo mais. Mas enquanto o tempo vai passando, ele escrevendo ali as cartas para Bonnie, vendo que o mundo não pode ser expresso com imagens e figuras de livros ilustrados. Ele está repleto de paisagens lindas. Ele queria ver a cara de felicidade da sua filha ao observar todos estes lugares. Quando a gente vem pro reino de Sorrow, a gente vê que nada na dica de nada chegou ali para Bonnie. Mesmo Kuma escrevendo incontáveis cartas, nenhuma delas sequer chegou. Por quê? Porque basicamente quando as cartas chegam, a gente acaba descobrindo que a Alpha simplesmente pega e rasga tudo. Então você já cria um ranço desgraçado por essa mulher. E vai receber até uma boa lição nesse capítulo, pelo menos. Mas o ponto é que no fim das contas a Bonnie nunca recebeu uma carta sequer ali do Kuma por conta da filha da mãe, O horário não permite dizer palavrões piores, mas a Alpha simplesmente rasga ali todas as cartas e o próprio Kuma que manda inúmeras cartas, onde ele que sempre afirma por último a sua filha que, como ele já disse muitas vezes, ele a ama e vai mandar a ela muitas mais cartas. E no fim das contas, infelizmente, nenhuma aparentemente chegou. Enquanto a Bonnie, que imitando algo semelhante a um Luffy no Gear Third ou algo do tipo, simplesmente ali do nada musculosona com os braços gigantes enquanto joga um Jenga. Sim, isso existe em One Piece. Mas o ponto é que a Bonnie é foda. É puramente foda. Esse capítulo vai render umas cenas que, nossa, o final do capítulo é colossal. Mas a Bonnie que indo ali receber ali o remédio dela, quando do nada ela vem ali a Alpha dá o remédio e ela olha uma Bonnie simplesmente uma forma meio que de gigante partindo para dar um soco num dos amigos adultos dela. Então, meu Deus, Bonnie é muito foda. Mas de fato ali é aquela grande ideia, o remédio para prestar se é bom, o gosto sempre teve que ser ruim. Por mais que aparentemente seja no fim das contas só um xarope amargo, não é remédio coisa nenhuma. E os próprios pessoal ali que cuida aí de Sorbet da Bonnie, os próprios caras vêm até a vovó Connie, né, a rainha viúva Connie, se
Por que o pessoal do governo não pode saber ali sobre as habilidades ali da Bonnie? Bom, por pura precaução, afinal, como a própria velha fala, o gavião inteligente esconde as suas garras. Quando a gente se dirige para o 8º laboratório da Divisão de Ciências da Marinha, que basicamente é Egghead, que aos poucos está se formando, onde o plano do Vegapunk é evoluir cada vez mais ao ponto da gente ter o que temos atualmente, o laboratório e o cérebro vão flutuar graças ali às nuvenzinhas e o Vegapunk que, de alguma forma, que até hoje a gente não sabe, cortou a própria cabeça e botou o antena, o Wi-Fi no formato de maçã que se conecta no cérebro dele nessa época. Onde o ponto é que muitas das coisas que a gente vê aí, por exemplo, aquele robô gigante. Não é o robô gigante do século perdido. Robô gigante que luta contra aquele dragão gigante, por exemplo, que a gente viu o próprio Luffy querendo sentar porrada nos bichos. São puros hologramas. Muitas coisas a gente viu aí que em Egghead são hologramas e é algo que o próprio Vegapunk queria que fosse assim originalmente em Punk Hazard. Enquanto a Stussy, que já estava aí trabalhando com o Vegapunk, notando que a cabeça dele também ficou menor. E ele que realmente vendo que o corpo dele está tão leve que ele sente que pode voar. Provavelmente isso foi uma possível ideia para aquelas botas voadoras. Só que enquanto isso, o Kuma tá aos poucos perdendo ali a sua consciência e a própria Stu se pergunta qual dos dois é o pior. Um ser humano sem consciência ou um clone com consciência? Afinal das contas, lembrando, a Stussy é só um clone da verdadeira Stussy que fazia parte do bando do Rocks, que tem supostamente um filho com barba branca, o Edward Wevil. É verdade? A gente ainda não sabe, né? Mas o ponto é que nem o Kuma direito significa o que é perder a consciência. Só que o ponto é que, em resumo, não importa o quão bem ele cumpra as ordens dele agora, ele simplesmente iria, quando perder a consciência, cumprir qualquer coisa. O ponto é que, por exemplo, se agora pedissem para que ele cumprisse a ordem de matar uma criança, com certeza, em hipótese alguma, o Kuma faria isso. Onde nesta pesquisa a perda de consciência significa basicamente a perda de suas lembranças e emoções como ser humano. No entanto, o Vegapunk tentou manter um nível mínimo de consciência até que o processo esteja quase completo. Isso talvez pode dar mais ou menos um ano ao Kuma e bom. A gente tá 3 anos atrás do tempo atual da história. Se o Kuma ganhar mais um ano, vai ficar faltando 2 anos pra gente chegar no período atual. E o que é que aconteceu 2 anos antes da história atual? O time skip. Sim. Até o momento em que o Kuma basicamente protegeu, na verdade até depois do time skip, quando ele ainda tá protegendo o navio dos Mugiwaras, o próprio Frank encontra ele ainda tinha um mínimo resto de consciência no fim das contas. Enquanto o Kuma nesse momento continua escrevendo cartas para sua filha, vendo que ele vai continuar mandando elas enquanto ainda tiver tempo. Ele ama a sua filha e pretende escrever para ela os sentimentos da sua vida inteira neste último ano que lhe resta. Enquanto a gente vendo que a Bonnie em breve vai fazer 9 anos e o próprio Kuma vendo o quanto ela deve ter crescido, vendo, pô, será que ela mudou tanto assim, tudo mais, e como a própria Stu se fala e nós concordamos, é algo extremamente fofo. O próprio Kuma escrevendo que não sabe quando esta carta vai chegar, mas deseja um feliz aniversário de 9 anos à sua filha, dizendo que agora está no laboratório do Vegapunk.
E a gente que vê a própria Bonnie completando ali o aniversário, um verdadeiro banquete, ela que come pra caramba. E a festança, só que ela faz 9 anos e nenhuma carta do seu pai chega. E a gente sabe que, é claro, ele tá escrevendo e enviando, mas essas cartas nunca chegam até a Bonnie porque a Alpha simplesmente rasga tudo. O que deixa a própria Bonnie bem depressiva com tudo isso, porque o pai dela disse que iria mandar a ela cartas e nada nunca chegou. 6 meses se passaram sem nenhuma carta ter chegado quando a gente vem até o quartel-general do Exército Revolucionário em Báltico. Quando a gente descobre que, de alguma forma, o Kuma salvou o Exército Revolucionário de novo. O Exército Revolucionário que estava numa situação perigosa foi salvo pelo Kuma, que simplesmente partiu sem dizer nada novamente. Se é isso mesmo que o Kuma quer, eles não vão impedir. Só que o próprio Dragon vê que deve haver um motivo para ele não poder nos dizer o que está acontecendo. Quando a gente vê que o tempo passa e a Bonnie finalmente se recupera. As pedras sumiram totalmente ali na sua face e ela que, finalmente ela vai poder ir, brincar no sol, andar por aí, seja de dia ou de noite, só que não. A Alpha vê que ela não pode, dizendo que mandaram ela cuidar da Bonnie até o 10º aniversário dela, que basicamente é só uma desculpa para eles prenderem a Bonnie, e aí, enquanto no fim das contas o Kuma não perde completamente a humanidade. E depois que isso acontecer, provavelmente, infelizmente, vão dar um jeito de se livrar da Bonnie, que, a gente sabe o que aconteceu. E a própria Bonnie fala que isso é uma completa de uma mentira. O Vegapunk disse que ela ficaria boa em 1 ano e tá aí. 1 ano já se passou. A própria vovó Connie percebe que a Alpha e os outros são oficiais de inteligência do governo, enquanto ela basicamente trama um plano ali com os demais idosos do vilarejo justamente para dar um jeito de salvar a Bonnie de toda esta situação. Onde ela mesmo no fim das contas vê que, ao que parece, eles estavam falando sobre isso enquanto bebiam na cidade. Só que o ponto é que a doença da Bonnie já está completamente curada. Ela não sabe por que o pessoal do governo tá fazendo tudo isso, qual é o objetivo deles, mas de fato é muito estranho manter uma criança que já está curada da sua doença por mais 6 meses. De fato também não é um tanto quanto estranho o fato de o Kuma não ter mandado nenhuma carta até agora. A própria Connie já deu todo um plano de justamente fazer com que a Bonnie basicamente vá pro porto, ir ali pro mar e ver o seu pai. Óbvio que ela não vai sozinha, aí é quando se forma a tripulação da Bonnie, que é até interessante, que eram as crianças que acabavam não se dando muito bem com o Kuma, cresceram se declarando pra Guinea, sempre foram rejeitados, viraram melhores amigos do Kuma e atualmente são membros da tripulação da Bonnie. Então é um negócio interessante de se pensar, mas o ponto é que a gente vendo o Gyo e os outros que vão com ela não são pescadores. Eles são apenas arruaceiros que metem medo em piratas e monstros, mas ainda assim eles vão ajudar ela a chegar até o Kuma. Quando a gente mesmo vê a vovó Connie indo voltar até o palácio, só que, lembrem-se de uma coisa. A Bonnie pode mudar a idade do seu próprio corpo também. Então virar uma idosa de não sei quantos anos de idade não é nenhum desafio. E é justamente o que rolou. Ela
simplesmente se disfarçou de vovó Connie e a vovó Connie se disfarçou de Bonnie, o que vai render uma cena no mínimo engraçada. Só que a Bonnie finalmente estando fora, podendo entrar em contato com o solo, a grama, o céu, o sol. Onde a Bonnie que finalmente está andando lá fora, um verdadeiro milagre. Os próprios cidadãos ali, os idosos que moram no vilarejo, vendo que Deus de fato existe, pois eles nunca pensaram que este dia chegaria. A Bonnie que basicamente indo até o navio que vai se tornar o da tripulação dela e é simplesmente incrível. Porque a gente vê, é uma mistura de pizza. Lembra descaradamente fatias de pizza com um chifre de unicórnio. Fora que a bandeira é basicamente as escamas ali, o esqueleto de um peixe com, claro, os clássicos ossos cruzados no formato de X. Quando a Alpha descobre que a Bonnie que tá ali sendo cuidada por ela nesse momento, na verdade, é a vovó Connie, que a cena é incrivelmente engraçada, por mais que basicamente sejam dois quadrinhos. Mas o ponto é que a própria Bonnie ali sendo perseguida pela Alpha, que, bom, vendo que se ela tentar fugir, ela vai bater na Bonnie o suficiente apenas para não matar ela. Depois vai ser muito mais fácil colocá-la em contenção total. Quando ela que basicamente vindo ali voando com as artes marciais do governo Orokushiki, o Soro, que é basicamente aqueles pulos no ar quando a Bonnie vê e se lembra de algo que o seu pai há um bom tempo lhe falou sobre Nika. Como Nika se parece. Ninguém sabe exatamente como ele é, mas dizem que o corpo dele tinha as mesmas propriedades da borracha e ele lutava de acordo com a sua imaginação. E é nesse momento que a Bonnie ativa o seu futuro distorcido, Distortion Future, talvez a verdadeira habilidade da sua fruta. Não a de simplesmente alterar a idade das pessoas e até mesmo de si mesma para se tornarem mais velhos ou mais novos, mas sim a habilidade de se transformar em qualquer futuro possível, onde o limite é simplesmente a sua própria imaginação. E bom, a Bonnie é uma criança e imaginação é o que não falta. Quando ela simplesmente vê em um futuro onde ela se assemelha a Nika, ela simplesmente mete um socaço na fuça da Alpha, numa forma que se assemelha descaradamente ao Gear Turret do Luffy. E aí você para e pensa, se a imaginação é o limite do poder dela e ela ainda é uma criança, e bom, o potencial dela é basicamente infinito. Não só isso, como a gente vê ela derrubar um agente da Cypherpol com um soco. E é um lance absurdo. Ela que não tem basicamente treinamento algum, derruba a Alpha na porrada. E a gente vê que a fuga da Refei Bonnie em um navio de pesca foi imediatamente comunicada ao governo mundial, que sabia que ela iria atrás de seu pai, onde eventualmente ela se tornaria parte de um membro pirata que competiria com Luffy e os demais na nova geração. Mas, bom, a gente teve basicamente uma Bonnie no Gear Turret e a imaginação é o limite, então teremos uma quarta marcha, uma quinta marcha com a Bonnie. Bom,
A gente já tem essa resposta, até de certa forma, e isso vai ser incrível pra caramba, por sinal. Mas já não é algo que a gente vai, infelizmente, acompanhar neste vídeo. Porque assim como este capítulo se encerra, este vídeo também. Mas é claro que espero que tenham gostado, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu claro que agradeço também imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo. Então, falou, valeu. E eu fui.